iniciando mais um episódio do nosso podcast. Começo de ano é sempre importante falarmos sobre coisas que podem ressignificar ainda mais o nosso ano, trazer um movimento de mudança, autoconhecimento. E hoje nós vamos trazer um assunto que já é bem conhecido, mas ainda traz muito mistério. Tem muitas pessoas que têm medo quando falamos de constelação familiar. Será que é uma religião? Será que envolve alguma questão de religião? Hoje nós trouxemos uma pessoa que ela vai falar um pouquinho, além da jornada dela, de como iniciou a constelação na sua vida. Ela vai falar um pouquinho também sobre o que é a constelação familiar e quais são os benefícios que ela pode trazer para a nossa vida. Vamos conhecer a nossa convidada? Luciana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. É um prazer ter você aqui para você falar um pouquinho dessa ferramenta que mudou tanto a sua vida, né? E que também eu já ouvi vários relatos de pessoas que fizeram e também tiveram suas vidas transformadas. Eu que agradeço o convite da Nova Versão para estar contribuindo, né? De esclarecer um pouquinho aí sobre a constelação familiar. Maravilha. Lu, para a gente começar então, você é professora. Sim, sou professora também. Conta para nós como que foi esse início da constelação na sua vida. Bom, eu estava atuando na educação especial, trabalhava com crianças especiais. E assim, o meu filho foi foi participar como representante a convite de um amigo de uma constelação. E assim, ele voltou maravilhado e falou: mãe, tem tudo a ver com você, com o seu trabalho, vai poder contribuir, ajudar. E aí foi onde eu fui buscar, passei a ler, passei a buscar, conhecer, estudar. Até então você não conhecia? Não sabia nada. Não. E quando falou esse nome, que é o mesmo que muitas pessoas, constelação, estrela, o que é isso? É astronomia? O que é? Não tem nada a ver, né? Não é nada ligado à astronomia. E aí foi onde eu acabei fazendo uma constelação. E assim, foi um divisor de águas na minha vida. E eu, assim, voltando, eu estava atuando como professora na educação especial. E eu percebia que muitos problemas estavam, assim, algumas questões por trás da criança, questões que teriam que ser resolvidas ali com os pais e que, às vezes, eles buscam atendimento, buscam terapia para os filhos, para as crianças, mas não se tratam, não se curam. E aí, assim, eu falei, nossa, isso vai muito de encontro, né? Mas, assim, aí eu passei a atender particular, que é a minha segunda função, né? Eu sou professora, naquele momento que você foi conhecer, foi buscar saber o que era a constelação, você chegou a fazer também a constelação em você? Sim. Eu fiz a constelação e aí que foi onde eu disse, nossa, me identifiquei, ali eu percebi muitas coisas que tinham. A gente consegue explicação para alguns fatos da nossa vida que a gente não consegue. Situações que se repetem, padrões ali de muitas situações de limite, que não consegue avançar. E aí a constelação é como se fosse assim, um GPS, um mapa que te abre ali a visão, e como se você tivesse com uma lente embaçada que você vai lá e limpa, e aí tudo parece que fica mais claro. Ô Lu, e qual que foi a maior transformação que a constelação trouxe para você? Ai, foram muitas, sim. Mas, assim, naquele momento... porque, assim, você consegue... Até ela é muito criticada. Você consegue, ali na hora, cada pessoa, você chora,
você coloca para fora, às vezes, Coisas que estão guardadas. coisas que estão guardadas e assim, nem eu fazia ideia que eu tinha tudo aquilo ali. Ou seja, foi de fato uma consciência de muitas coisas que você tinha. A gente passa a tomar consciência de algumas coisas e é como se libertasse. É aquele cadeado que está ali preso, é como se fosse a chavinha que vai ali destravar e desbloquear outras áreas da vida. Às vezes a pessoa chega na constelação com um determinado tema. Eu quero olhar para a minha questão familiar, ou não, a questão financeira, o medo de dirigir, ou algum bloqueio, algum trauma, mas ela acaba levando para outros caminhos que nem a pessoa sabia, não fazia nem ideia. E para a gente entender, então, o que seria a constelação familiar e como que ela funciona? Como que essa aplicação da técnica da constelação? A constelação é trabalhada hoje com pessoas. Essas pessoas vão estar representando situações ou outras pessoas ou situações. E a pessoa relata um determinado problema. Por exemplo, para poder... Ela é muito complexo para compreender. A constelação, quem não estuda ou quem nunca participou, a melhor coisa é participar, assistir uma constelação para poder entender. Conseguir entender. Ela é bem complexa. E tem os representantes, por exemplo, numa questão empresarial. Aí tem lá ou pessoas ou bonecos para representar o gerente, o gerente financeiro, qual que é a situação, qual que é o problema da empresa. Tem um representante, a pessoa vai citando situações ali dentro da empresa, coloca o conflito e coloca pessoas representando tudo isso. Quando é com pessoas, essas pessoas... naquele momento que entra em campo, as pessoas elas vão sinalizando com o corpo da gente fala o tempo todo. E elas vão demonstrando ali. É onde pessoas choram, pessoas viram de costas. E pode ser feita com bonecos. Tem a constelação feita com cavalos também. Que ali o animal até é muito emocionante, ele derrama lágrima, ou ele chega perto da pessoa, se aconchega, dá as costas, e assim. Agora, a pessoa que está sendo constelada, ela vai percebendo, ela vai vivenciando, visualizando ali toda uma situação. Mas não é um teatro. Até porque essas pessoas que estão lá para contribuir, elas nem sabem ao certo, a história, o que é. A constelação, o constelador não precisa saber a história. Então, não é algo assim, aconteceu isso porque ele já estava sabendo. Não. Não pega muita informação. Tá. E ela vai revelando. Inclusive, eu, particularmente, gosto de fazer. A gente chama de constelação velada. Você entra em campo e você não sabe o que ou quem você está constelando. E você começa a manifestar ali trejeitos e você nem sabe quem você está representando. Aí, no final, aí eu peço para a pessoa revelar. A pessoa guarda um bilhetinho com o nome de quem está... Aí eu peço, quem você é? Aí a pessoa fala, eu sou o filho, eu sou o diretor da empresa, eu sou a mãe. E ali é revelado, de fato, o que está, às vezes, trazendo como um problema. Isso, o que seria um problema. E que muitas vezes tem pessoas que procuram, às vezes o que ela achava que era um problema, não era o problema. Eu já tive, assim, só para tentar elucidar. Pessoas que me procuraram assim, eu acho que o meu marido ele não deve estar gostando de outra pessoa, a relação esfriou,
e eu acho que eu vou acabar me separando, já com o pensamento de procurar um advogado para divorciar e tudo mais. Na constelação, o que mostrou para ela? Ela estava de costas para o relacionamento, ela estava totalmente voltada somente para os filhos, ela só tinha olhos para as crianças. E ela não tinha consciência disso. E para o trabalho, ela estava assim, totalmente. E ela estava dando as costas, era o contrário para o esposo. E é interessante isso porque muitas vezes, nós como seres humanos, a gente tem essa tendência a querer a mudança do outro, a querer mudar o jeito do outro, e muitas vezes somos nós que precisamos. Esquece de olhar isso. Exato. Isso a constelação ajuda, ela traz. Você olhar para dentro de você. Que até é uma pergunta muito interessante que eu quero te fazer, né? Sobre essas questões como relacionamentos difíceis, a falta da prosperidade, doenças, né? Então, assim, por que essas questões a constelação pode de fato resolver, né? Por que está tão ligado a essa energia que a constelação traz uma consciência? Olha, teve, assim, constelação, por exemplo, em relação à doença. Teve determinada constelação, e cada caso é um caso, não é uma regra. Sim. E não é a hora que abre o constelador, não faz ideia do que vai ter ali. E, às vezes, o mesmo tema já aconteceu de constelar 3 pessoas que estava constelando financeiro, questão financeira. Dívida, a empresa toda endividada, e as 3 não foram, cada uma foi para um caminho. Então, assim, a questão do dinheiro, por exemplo, uma das constelações que eu fiz, a pessoa era como se ela quisesse, o pai só trabalhava, enriqueceu demais. É como se ela tivesse pego assim uma aversão ao dinheiro, como se fosse uma birra. Tipo, como o dinheiro é ruim, porque o dinheiro afastou o meu pai da minha casa, afastou o meu pai de mim. Então, ele precisava do dinheiro, né, para pagar contas, mas no inconsciente dele, ele tinha ódio do dinheiro. Era como se o dinheiro, a busca do pai de trabalhar é pelo dinheiro, pagar as contas, né? Então, ele associava o trabalho, o dinheiro com algo ruim. Porque aquela ausência do pai em buscar tudo isso trouxe para ele esse sentimento. Isso, mas aí foi esse caso. Só que isso daí, para ele, era de forma inconsciente. Sim, ele não tinha... Isso foi o que revelou na constelação. Legal. Ele não tinha... Mas aí depois, conforme vai acontecendo, a pessoa percebe, fala, nossa, total sentido. E tem o contrário, tem pessoas que uma busca pelo dinheiro e que, na verdade, uma carência, teve de uma outra, era uma carência muito grande, ela queria ser olhado, ela queria... E a única forma que ela encontrou foi que, assim, através do dinheiro, eu tendo posse para que as pessoas me vejam, para que as pessoas me olhem. Então, assim, para cada... já era uma coisa particular dessa outra pessoa. E teve um outro caso, em relação ao dinheiro, a família se endividou lá atrás, e foram os avós, teve uma dívida muito grande. Era como se ele estivesse querendo honrar a família. A minha família veio de uma pobreza muito grande. Como que eu posso ser diferente? É como se ele fosse deixar de fazer parte daquele clã. Como se ele enriquecer, é como se ele fosse deixar de pertencer àquela família. Então, como se ele tivesse que seguir aquele ciclo daquela escassez. Da pobreza, da escassez. Então, assim, e isso é inconsciente, porque ele busca o dinheiro, ele busca a ascensão profissional e tudo mais. Mas tinha essa outra questão
que prendia ele. E aí onde a pessoa, ele falava, nossa, é como se eu tivesse andando em círculos e não consigo ir para frente. E é nessa situação que a constelação, então, ajuda as pessoas, até mesmo nesse sentimento que muitas têm, nossa, minha vida é estagnada, minha vida parece que não anda, parece que eu dou um passo para frente, 2 para trás. Exatamente. Né? Vivendo aquele ciclo vicioso, né? E fica naquela situação de não sair do lugar, de não avançar, né? Dar o passo além. Ô Lu, só fugindo um pouquinho aqui do que nós estamos falando, teve alguma situação de pessoas que às vezes precisaram fazer mais de uma sessão de constelação? Sim, sim. Como que funciona isso? Aliás, assim, tem pessoas, não é o pozinho mágico, né? A gente, às vezes, é uma forma de falar, ai, nossa, é mágico, mas tem pessoas que já resolvem muitas coisas. Ela busca só olhar para aquilo e resolve. Mas tem pessoas que o emaranhado é muito grande. Que é uma vida toda de... Isso, ela vai para ver uma situação e ali aparecem muitas outras que tem que ir sanando. Sim. Então, para algumas pessoas, ela vai precisar olhar para várias questões. Então, aí é onde ela precisa de mais de uma constelação. Ela foi lá para ver o profissional, mas ali mostrou problemas relacionados com o pai, na relação com a mãe, relação com os irmãos. Aí, com tudo isso, conflitos com a esposa, e os filhos estavam repetindo um padrão dele, familiar. Então, ali são muitos aspectos que não dá para resolver tudo, e é muito demorada. Uma sessão de constelação, menos de 1 hora, não faz. Então, para ver um tema, uma questão, 1 hora, 1h30, 1h40, dependendo da situação, do que a pessoa traz, né? E das outras que vão ser descobertas, né, ao longo desse processo. Então, aí a pessoa tem que dar um tempo, né, para assimilar tudo aquilo. Não convém, não é recomendável, assim, fazer constelações seguidas, uma atrás da outra. Dá um tempo, qual que seria mais ou menos esse aquilo. Tempo? Não tem. Não tem um tempo estipulado? Não, tem pessoas que falam, tem que ser 3 meses. Não, esse é o tempo da pessoa, não... E ela que já assimilou tudo aquilo, como que tá? Não, agora eu quero olhar para aquela outra questão. Tá, maravilha. Você tinha comentado, né, a questão de doença também. Quando tem questões de morte na família, questões de aborto, a pessoa, às vezes, ela está emaranhada ali com uma pessoa que já se foi. E ela está muito naquela... aborto. E acusa, mostra. Olha, está tendo que é uma questão muito forte. E às vezes a pessoa está ali naquela doença, está repetindo um padrão de uma doença da família. É onde entra a constelação, algumas frases sistêmicas que a gente chama de frase de solução, que é para dissolver aquilo. Aí a pessoa repete algumas frases. Falando sobre as frases. Para dissolver. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, que para ela as frases são legais, mas que é como se ela não sentisse aquele efeito. Como que funciona a questão das frases com o nosso ser? Aí depende a situação. Porque tem que fazer sentido para a pessoa. Não adianta, eu não vou não é o constelador que vai... Tem que fazer sentido. Se não faz sentido... E tem a questão, às vezes, a pessoa não está pronta para aquilo, para aquela determinada cura daquele momento. Ou ela não quer olhar para aquela situação. Às vezes é um trauma, uma questão muito forte que ela também... Então, não vai resolver, vai soar, vai ser superficial. Não, a frase ela tem que ser dita, mas ela tem que ser sentida, ela tem que interiorizar aquilo. Senão não vai servir, né? Entendi. Ao longo da tua jornada com a constelação,
Qual que foi o caso assim que mais te marcou, que você viu Nossa. de fato ali um super desenvolvimento da pessoa com ela mesma? Ai, são tantos. Assim, o que é mais forte é questões de abuso sexual, que chega muito. E poder depois, na hora que eu recebo de volta os áudios, ou o escrito, ou quando é uma mãe que traz, né, o filho ou a filha e fala e vem agradecer, falar, nossa, minha filha agora é outra pessoa, que ela não saía do quarto e ela não queria ir para a escola, ela não trabalhava mais, ou a própria pessoa quando é adulto, né, e fala, nossa, eu estava assim, aquele medo, a pessoa não conseguiu dirigir, não conseguiu tirar a carta, e olha, aí a pessoa manda, e assim, é muito emocionante para mim, muito mesmo. Que aí você se sente nossa, transformando a vida dessas pessoas. Isso não tem preço, não tem preço. Receber de volta esse feedback que, olha, deu certo, me ajudou, e eu avancei, a vida está andando, está fluindo, é muito pesado. Quando essas questões assim de abuso, sim, muito forte, muito pesado. E teve várias assim que a pessoa estava prestes a cometer um suicídio, a tirar a própria vida. E assim, depois, em algumas situações, a pessoa acaba confirmando. E quando ela procura, ela não tem coragem de dizer que ela estava com esses pensamentos. Sim. Mas aí depois, algumas pessoas confirmam, falam que realmente ela estava, e já atendi pessoas que estavam com uma carta pronta para deixar para a família, que estava disposta a cometer o suicídio. Então, assim, depois a pessoa vindo e falando, olha, minha vida, estou feliz, estou contente, olha, agora estou namorando, vou casar. E assim, nossa, não tem preço, é muito, muito bom. Ô Lu, além da constelação, você tem alguma outra formação na questão das terapias integrativas? Sim, eu fiz psicanálise, fiz vários cursos de hipnose e de leitura do corpo, vários cursos na área da psicologia, porque assim, até é uma questão, hoje eu tenho visto na rede, isso é muito preocupante. Cursos de constelação relâmpago, de 3 horas. Eu posso dar um curso desses para quem já é constelador. A gente vai trabalhar um tema. A gente vai falar, é o curso de bonecos. É o curso, uma área, um tema. Mas a pessoa já tem que ter toda uma base. Para quem já é constelador, já tem toda uma base, toda uma história. Porque para ser constelador, qualquer um não tem essa profissão específica. Qualquer um pode ser constelador. Porém, a pessoa tem que buscar. Ela tem que aprender uma leitura de corpo, poder ler ali o campo, toda uma situação. De acordo com o relato da pessoa, ela já identificar algumas coisas ali. Isso está indo para tal caminho. Tá. Então, ele tem que ter muito estudo, muita leitura. E é muito preocupante isso. Alguns, eu até já entrei em vários, e é apenas uma isca para levar a pessoa para um outro curso mais profundo. Tá. Porque é no mínimo 1 ano de treinamentos. Eu tenho curso de 360 horas, 460 horas. Não é um cursinho de 4 horas, 2 horas. Sim. Um curso relâmpago desse. E você utiliza essas outras técnicas também junto com a constelação ou não? Sim, não tem como não utilizar, né? Porque sim, a PNL, que já entra algumas, quando percebe muita crença ali, muita crença limitante, e aí você já joga umas frases
e da PNL. Sim, a hipnose, eu gosto muito de trabalhar a pessoa, levo ela para uma meditação sistêmica. E quando tem uma questão ali de perdão, que ela precisa perdoar, ou até mesmo com ela, quando ela precisa se perdoar, às vezes eu gosto de finalizar com uma... Levo essa pessoa para a hipnose, através da hipnose, e ali para ela ressignificar algumas coisas. Ô Lu, vou te fazer uma pergunta, você vai me dizer se essa afirmação é verdadeira ou não, ou se ela é uma verdade, só que também não é uma verdade absoluta. A geração mais antiga hoje trabalha muito questão voltada ao dinheiro. A nova geração trabalha muita questão voltada para pais e mães. Isso é uma verdade? Eu não sei se isso pode ser uma coisa assim engessada. É muito complexo engessar uma situação. Pode existir uma tendência a maior. Isso. Vamos dizer que existe essa tendência, mas eu não acredito não cabe de uma forma... uma coisa assim engessada. E tem questão de cultura também, né? Que depende muito do país, da cultura daquele lugar. Quais são os temas que as pessoas mais buscam ao constelar? Pelo menos assim, com você, assim, que você já tenha tido esses atendimentos, o que você mais pegou, assim, das pessoas buscando? Dinheiro, situação financeira, conflitos na empresa. Muita questão de conflito dentro da empresa. E traumas da infância, aparece demais, muitos traumas da infância, mães narcisistas, pais narcisistas, abandono, questão de abandono também. A questão do abandono, e vamos focar nessa parte familiar, quais são alguns dos problemas que isso pode causar na vida dos filhos? Nossa, muitos, né? A falta de autoestima, porque ela sofre uma rejeição. Se o pai e a mãe rejeitou, ele já cresce assim, nossa, se o meu pai e minha mãe me rejeitou, quem mais pode me amar nesse mundo? Então, assim, isso vai afetar a autoestima. E não só, às vezes, não só a rejeição, mas a pessoa que dentro de um ambiente que foi muito crítico, sempre em cima de crítica, que nunca nada tá bom, nunca tá certo. A pessoa, ela não consegue, ela acha que tudo que ela vai fazer tá errado. Então, ela nem faz, ela para no meio do caminho. Ela não consegue finalizar nenhum projeto de vida, porque ela já fica imaginando que vai dar errado de tanta crítica que ela recebeu na infância, lá no passado. E isso impacta de forma direta a vida familiar, a vida profissional, financeira? Profissional e que afeta o financeiro, né? Por isso que várias pessoas que elas não conseguem ter sucesso profissional, mesmo outras pessoas olhando de fora falando assim, mas tem uma oportunidade maravilhosa, tá no lugar certo, tem tudo para crescer, mas aquela pessoa não desenvolve, muitas vezes está ligado a um padrão da infância. Sim, às vezes nem ela, todos acreditam no trabalho dela, menos ela. E ela não consegue avançar, né? Não consegue ir adiante. Então, isso também, por um outro lado, traz uma grande responsabilidade para os pais, né? Com certeza. É muito, muito séria a questão da educação. É onde entra, assim, muitos pais procuram, eu preciso de terapia para o meu filho, né? E escola, a gente vive recomendando, olha, leva seu filho ao psicólogo, num psicoterapeuta, numa psicopedagoga. Mas o pai também tem que trabalhar as questões dele, porque não adianta ele todo um trabalho feito
Ali com os filhos. Com o filho, numa terapia, ele desfaz tudo. E o que você deixaria como uma mensagem justamente para essas pessoas que veem a sua vida muito presa, não decola, parece que a pessoa não sai do lugar? Essa mensagem eu quero que você deixe justamente pegando essa ponte da constelação e do quanto ela, dentro da tua visão e da tua experiência, ela pode mudar e ressignificar. Hoje, as pessoas ainda, embora melhorou muito, tem muito preconceito em buscar uma ajuda, né? Então, falou psicólogo, psicanalista, psiquiatra, nossa. Assim, da mesma forma que você vai num cardiologista e você precisa tomar um remedinho, olha, precisa, as veias aí, ó, precisa desobstruir, ou, sei lá, um remédio, uma medicação para algum outro órgão. Todos vão lá na farmácia, compram a medicação e tomam. Mas quando passa, por exemplo, com um psiquiatra, e que ele faz uma receita, nossa, a pessoa trava e muitos ignoram aquilo e deixam de tratar. Então, ainda tem muito essa crença de... E quando recomenda para alguém, você precisa buscar ajuda. Vai lá fazer uma constelação, tem que buscar ajuda, né? E é como se, tem pessoas que devolvem isso. Eu não sou louco. Tá achando que eu sou louca? Eu não sou louca, mas não se trata disso. Se trata de se olhar com mais morosidade, né? De se gostar mais, de se cuidar da mesma forma que vai na academia e cuida do corpo, tem que cuidar da mente. Tem que cuidar cuidar da mente e, consequentemente, os relacionamentos vão melhorar. Até porque quando você está cuidando da mente, você consegue melhorar tudo, né? Se você cuida de tudo e não cuida da mente, tem uma hora que você vai parar, literalmente tudo. Sim, né? E que hoje o que é mais fácil é jogar o problema no colo do outro e acusar, né? E isso acontece muito em todos os relacionamentos. E apontar o dedo porque você fez isso, você fez aquilo, você. Só que quando eu aponto para você, eu tenho 3 dedos voltados para mim, Sim. né? E é isso, olhar para si e buscar se conhecer mais. Se você pudesse hoje defender a constelação para as pessoas que talvez não acreditam e acham que não funciona, o que você falaria? Que hoje tem sido feito muitos estudos e está tendo, sim, já estão tendo muitos relatos, muitos estudos em cima da constelação, inclusive de ser colocada a serviço público, de poder disponibilizar isso. E que, assim, o que eu ouço é que a constelação é um divisor de águas na vida da pessoa. Sou eu antes da constelação e depois da constelação. Lu, também nós temos um relato onde a constelação fez muito sentido para você e te ajudou num momento muito difícil. Sim. Qual foi esse? Foi quando eu passei eu tive câncer de mama, né? Quando eu tive o CA e eu passei... porque aí eu passei a fazer cursos, e nos cursos e treinamentos de constelação, a gente é constelado o tempo todo. Porque para quem pretende curar, tem que ser curado antes, né? E o que eu identifiquei, o que foi na minha constelação, é muito forte, é muito pesado. Eu estava na morte, não estava na vida. Eu tenho muita gente querida do lado de lá, né? Tem meus pais, tenho irmãs, tenho tios queridos. E um lado meu estava querendo partir para o lado de lá. Então, assim, eu estava em plena luta contra o câncer e, assim, é algo que eu não tinha noção disso. Era algo inconsciente e que foi revelado na constelação. Então, assim, ela revela e aí depois que você passa a
questionar, passa a pensar. Ressignificar aquelas coisas. Ressignificar certas questões. Constelação para você é? Cura. É amor também, porque trabalha... as pessoas querem ser vistas, querem reconhecimento, e todos estão, às vezes estão emaranhados, estão brigando pela mesma coisa. Querer ser visto, querer ser amado, querer ter um lugar ao sol, né? E fica ali naquele embate, e é onde, quando a constelação ela consegue desemaranhar tudo isso e abre os olhos para que você olhe para o outro com amor. Com amor. O amor cura tudo, né? Para que você está ali, aquela situação, ferro e fogo, você passa a ter um olhar diferenciado, é onde você consegue refletir melhor, ressignificar algumas questões. Que legal, Lu. Lu, muito obrigado pela sua participação nesse podcast. É o que eu sempre falo para todas as pessoas. Assim como o propósito da revista é levar um conteúdo para as pessoas, um conteúdo verdadeiro, um conteúdo leve, que possa agregar, a gente está fazendo cada vez mais dessa mesa um canal para que as pessoas tenham uma informação correta também, que é tão importante. Conforme a gente vai vendo muito esse crescimento do digital, ao mesmo tempo vem surgindo muitas notícias que não são verdadeiras, né, e mentiras. E quando a gente pode trazer profissionais de diversos segmentos, mas que possam, de fato, mostrar ali a verdade sobre cada assunto, isso é muito importante. Eu acho que falar sobre a constelação, principalmente nos dias atuais, é mais importante ainda, porque é o que você falou. Infelizmente, hoje, tem uma parte das pessoas que estão cada vez mais brincando um pouco com a questão tão séria. Muito séria, né? Porque está lidando com vidas. Exato. Então, assim, a partir do momento em que você toma a consciência, né, da importância também que é de procurar bons profissionais para fazer o tratamento, uma terapia integrativa, é importante você ter pessoas de referência. Então, é importante que esses profissionais falem, né? Que esses profissionais se mostrem. Sim, tem muita gente boa no ramo. Tem que ir buscar alguém que pelo menos tenha, assim, uma recomendação. Olha, eu passei com fulano e foi bom, é competente. Olha para o currículo daquela pessoa, para o histórico, se aquela pessoa... né, tem ali um histórico de estudo. Fez curso de 3 horas, sai fora. Isso. Pode agregar, né? Esse tipo de curso pode ser que... Mas não tendo aquilo como uma base principal, né? Aquilo não é uma formação. Sim. Não dá, né? Eu que agradeço. Obrigado, imensamente a oportunidade de estar aqui e parabéns pelo lindo trabalho que você vem fazendo aí, esclarecendo muitos assuntos, né? E é uma revista que trata diversos temas, e é muito gostosa de ler também, de acompanhar. Fico feliz. Parabéns pelo trabalho. Esse programa vai estar também no QR Code da sua matéria, que inclusive a Luciana vai estar com a gente na próxima edição, falando um pouquinho mais sobre a constelação, o quanto que a constelação pode ser benéfica para as pessoas, e as pessoas na revista vão poder ter acesso a esse conteúdo também. Lu, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada. E nós vamos ficando por aqui, encerrando esse programa, que foi delicioso esse bate-papo. E voltamos em breve trazendo mais conteúdos e histórias para inspirar você. Até a próxima.